Presidente, há muito veio dizendo que tem algo tão ou mais grave que a corrupção. É a questão ideológica. E a preocupação que nós todos devemos ter é com o projeto que está no Senado. Infelizmente aqui, eu e mais um ou outro que discursou contrário a esse projeto apenas. É um projeto de lei que trata da migração. Ou seja, direitos a migrantes. À vontade. Se qualquer país do mundo quiser encher um navio de gente tua, pode trazer para cá. Não tem problema nenhum. Inclusive, se alguém de vocês aqui, não um deputado aqui, já que aprovaram, né, alguém do povo criticar, tem punição, inclusive cadeia. Entre os direitos aqui, abertura de conta, com mais facilidade de qualquer brasileiro, no Banco do Brasil, Caixa Econômica. Educação gratuita, inclusive superior. Atendimento médico gratuito. O nosso SUS deve estar uma maravilha. BPC, eu não sei para que estão fazendo a reforma da Previdência. Estão aqui criando um país sem fronteiras. Como eu disse, qualquer país do mundo pode encher um navio, botar 10 mil, jogar num porto qualquer aqui do Brasil e ele vai ser acolhido de braços abertos. Não temos estrutura para isso. E tem gente que me acusa de ser xenófobo. Nós teremos um país sem fronteira. A nossa política de fronteira já é bastante deficitária, vai piorar e muito mais ainda. O refugiado passa a ter o mesmo status de turista. O cara está andando por aqui, resolveu ficar, vai ficar. Não se vai checar antecedentes criminais. Quando se fala, deputado Manato, em costumes e cultura, tem países que se adota a poligamia. Um cidadão desse aqui vai poder ficar com 3, 4, 5 mulheres. E tudo bem. Mais ainda, se ele quiser sair com uma menina de 10 anos de idade, pode ser a neta de um deputado inconsequente, que votou favorável a isso, ele pode namorar uma menina de 10 anos de idade e engravidá-la se quiser também. É direito dele. Nós que temos que nos adequar à cultura deles. Esse projeto tem nome, né? Aloysio Nunes Ferreira. O seu DNA, todos nós conhecemos. Guerrilha, terrorismo, com essa turma da esquerda que está aqui, em especial. Assim, senhor presidente, eu não vou apelar para nada, porque eu falando aqui não vai adiantar nada lá no Senado. E o coitado do povo brasileiro também. Okay? Sofrer as consequências dessa inconsequência votada nessa casa e vai ser votada lá no Senado. E o Temer já disse que é favorável também. Então, senhor Temer, não vamos reformar a Previdência, não vamos nos preocupar com a saúde nem com a educação, já que o Brasil tem sobrando para dar para todo mundo. Obrigado, presidente. Olha, eu gostaria de chamar a atenção de você, amigo que está me assistindo agora, que temos um problema muito grave agora com a questão da lei de imigração. Lendo 80 páginas dessa lei de imigração, constatamos que se sobrepõem os interesses internacionais sobre os interesses nacionais do povo brasileiro. Ou seja, grupos de interesses externos, imigrantes, têm uma certa preferência, uma precedência aos direitos dos brasileiros. Está dizendo que vai ter direitos iguais, claro, uma vez que ele se torna um imigrante, dependendo de uma das classificações. No entanto, já cria programas para incorporar o imigrante no Brasil, e esses programas são mais para educar o povo brasileiro a se adequar ao imigrante que chega, e não ao contrário, e não fazer com que o imigrante se torne brasileiro de fato. Então tem uma grande inversão aí de valores, então cria uma certa preferência por interesses externos ao interesse interno. Isso é um problema grave de soberania. A interpretação e a leitura da lei, em nenhum momento você aparenta dizer, olha, a defesa dos interesses nacionais, a defesa do nosso território, a defesa da nossa nação, da nossa pátria. Nada disso aparece na lei, nessa nova lei. Então esse é o primeiro comentário mais abrangente. O segundo comentário, que é uma coisa que se constata quase que imediatamente, é do impacto na segurança pública que essa lei vai gerar. Por quê?
porque ela permite basicamente uma abertura das fronteiras. As fronteiras se tornam quase que inexistentes, não dizendo assim, as fronteiras se tornam inexistentes. Não, ele viola esse princípio de fronteira, dizendo que alguns grupos podem trafegar naturalmente pela fronteira, entre fronteira do Brasil com Colômbia, fronteira do Brasil com Venezuela, naturalmente, porque é um povo indígena. Então, esse povo indígena era a terra deles, então eles podem trafegar livremente na sua terra dos seus antepassados, ou seja, violando o conceito territorial pelo qual milhares de brasileiros lutaram durante a Guerra de Independência, que aliás é um grande mito aqui, que não houve guerra sim, de 1822 a 1825, houve guerra sim, morreram milhares de brasileiros ali, e também na Guerra do Paraguai, houve milhares de pessoas defendendo o território nacional. Então toda essa história de defesa, de criação e defesa do território nacional, desaparece por completo, porque agora os indígenas podem ir para lá e para cá. Agora, vamos ser honestos aqui nessa qualificação de indígena. A quem serve isso? Será que os senadores que escreveram essa lei estão realmente interessados com a parte humanitária? Claro que não. Tem um grande exército de narcotraficantes na nossa fronteira do norte, Farc, na Venezuela, que é um poder ditatorial agora, está se armando de todas as maneiras possíveis, porque não tem como evitar as suas próprias derrocadas. Então temos um grande problema aí de segurança pública. Vamos estar convidando narcotraficantes travestidos de indígenas através da fronteira. Isso fica bem impossível com essa nova lei. Então esse é outro segundo problema gravíssimo, como se a segurança nacional pudesse arcar com mais esse ônus. Tá? O Brasil não está preparado, sem falar em outros grupos terroristas mais sofisticados. Mas eu estou falando agora de terrorismo regional, que é o de maior impacto. Também nessa questão de segurança pública, e já levando aqui para o terceiro nível. A lei ela não prevê nenhuma cota e nenhum limite para nenhuma espécie de qualificação de imigrante. Ou seja, qualquer um pode entrar. Claro que tem aí algumas salvaguardas com relação à criminalidade, etc., mas são, de fato, muito brandas. Não há um sistema de controle já em funcionamento no Brasil. Nunca teve. Então, temos aí um grande problema de segurança, e o fato também dela não criar limites, isso vai não só onerar o sistema de segurança, mas também o terceiro ponto, que vai onerar todos os serviços públicos do Brasil. Saúde, educação, saneamento, transporte, tudo isso. Porque na lei está descrito que os imigrantes e as diferentes qualificações ali, seja um imigrante temporário, seja um turista, seja um permanente, etc., vão ter automaticamente todos os direitos que um brasileiro tem. Então, você imagina, estamos aí tentando equilibrar nosso problema de previdência, tentando equilibrar nossas contas públicas, e vem aí uma lei que vai gerar mais custos sem limites. E aí que eu acho que é talvez o quarto e último ponto, essa questão de não limite e falta de controle de qualidade. Imaginem que entre Colômbia e Venezuela tem 30, 40 milhões de habitantes cada uma. Você não tendo um limite, imagine uma grande proporção migrando para o Brasil. Somos de braços abertos, queremos receber imigrantes. Sim, o Brasil é uma nação que muito acolhedora dos imigrantes. Agora, que criemos controle, que criemos um certo crivo para que a qualidade de vida do brasileiro, que hoje está lutando contra o desemprego, lutando contra os serviços públicos pelo qual ele paga imensamente e não recebe absolutamente nada, que isso comece a ter valor. Não é possível estabelecer valor para esses serviços públicos se eles estão sempre inundados com uma demanda infinita. Isso simplesmente não procede. E o que mais me estarreceu foi quem é que estava se cumprimentando. Vamos entender, essa lei foi criada pelo PSDB, Aloysio Nunes, e agora o Tasso Gereissati, também do PSDB, como relator. Os dois foram enaltecidos pela extrema esquerda. A extrema esquerda enaltecendo dois senadores do PSDB.
E é um dizem assim, é um marco para o Brasil essa nova lei. Claro que é um marco. É um marco porque destrói completamente a ideia e o conceito de pátria e de nação que nós tínhamos há 200 anos, ou mais, sem dúvida, desde a formação do Brasil. Com relação ao que nós devemos fazer. Nós vamos estar fazendo ativismo digital, vamos estar pedindo que entre em contato com todos os senadores, porque está indo para o Senado agora essa lei, e só podemos barrar ela no Senado. Claro que a gente já sabe, pelo mapeamento dos 80 senadores, nós não temos uma boa chance ali, mas temos que fazer pressão. Se nós fizermos pressão, nós sim podemos fazer uma grande diferença. Nós já fizemos isso antes em outros pontos. Tá? Até agora essa lei passou debaixo do radar, a aprovação dela em diferentes níveis passou debaixo do radar e agora veio à tona. Agora vai a Senado para voto sem possibilidade de alteração de texto. Então, tem algumas coisas interessantes da lei? Sim, claro que tem. É aí que entra a grande maquiagem da coisa toda. Vamos entender que toda lei, toda emenda constitucional que é feita pelos eu não gostaria de dizer representantes, né, porque de fato eles não são representantes, essas personalidades que estão lá no Senado e no Congresso, Senado e Câmara, eles fazem artifícios, eles colocam coisas interessantes e boas dentro de um emaranhado de coisa ruim. Então, claro que eles enaltecem as coisas boas e coisas como abrir conta em banco. Sim, eu gostaria de facilitar isso para os imigrantes. Seria bom que eles pudessem abrir conta em banco com menos burocracia. Quem não diria que isso é interessante para eles abrirem uma empresa? Isso também é muito bom. Agora, claro, tem outras coisas péssimas. Eles vão poder formar sindicato, o imigrante vai poder formar sindicato, turista, vai poder formar partido político, fazer militância política dentro do seu país. Contra o quê? Contra quem? Para o quê? A que interesse? Interesse externos, internos? Tem que se tornar um cidadão antes? Por favor. Né? Temos aí um processo de cidadania e que vamos ter que valorizar isso, senão você também mitiga o seu interesse de se tornar um brasileiro de fato. Não é esse o nosso interesse como brasileiro, que mais pessoas se tornem brasileiros? É isso que nós queremos. Então que abracem nossos valores, que abracem nosso país, tal qual ele é e tal qual nós gostamos e queremos mantê-lo. Muita gente ruim pode entrar aí. O brasileiro é um povo bom, é um povo acolhedor. Esse novo pessoal ruim que vem não é necessariamente bom nem acolhedor. Então, toda a cultura brasileira pode mudar em questão de um ano, ou muito menos, dependendo de quanto volume de pessoas que entrarem no Brasil. A questão é séria. Então, temos que pressionar os senadores com intensidade. Esse tema é extremamente importante. É fundamental para o Brasil. É fundamental todo o aprendizado que a humanidade teve até agora, de ter porteiras livres, de não ter um território definido. O conceito de nação-estado está sendo atacado nessa lei. E esse conceito de nação-estado é o que tem mantido a paz no mundo, no pós-guerra. Cada um no seu quadrado, cada um estabelecendo suas leis, seus regimentos internos, validados pelo povo, e isso sim é o que dá estabilidade, dá legitimidade aos governos locais. E isso é que estabelece a estabilidade, não é uma fronteira sem fronteiras, povos sem fronteiras. Isso gera instabilidade porque é extremamente inseguro. O desenho do Brasil pode mudar. Então temos que entender isso, que o que está em jogo aqui é sério, é grave, essa mensagem precisa chegar ao máximo possível de pessoas. Claro, eu resumi aqui em alguns pontos, é muito mais detalhe, posso entrar nesses detalhes, eu até gosto de entrar em detalhes, mas às vezes a gente se perde um pouco aqui na narrativa. São 80 páginas a lei, tá? E cada vez que você lê, surgem novas nuances, novas possibilidades de violar o conceito de Brasil. Então nós temos que manter isso íntegro. É a única coisa que nos mantém juntos até esse momento, e essa lei vai de encontro a isso. Eu quero ver mais defesa e menos essas questões, falsas questões humanitárias, rompendo com a nossa questão, de Brasil, com o nosso conceito de Brasil, nosso conceito de pátria. É isso que tem acontecido sistematicamente com esse Congresso, que inclui a Câmara dos Deputados e o Senado, totalmente ilegítimos nesse ponto. Todos eles envolvidos em esquemas
Então, são esses que estão passando essa lei, e se abraçando, e se enaltecendo, dizendo que foi um marco. Sim, sem dúvida, é um marco da fundação de um Brasil corrupto, de um Brasil que não existe, é um Brasil sem território, sem pátria, sem absolutamente nenhuma história. É isso que eles querem para ele. Compartilhem isso com entusiasmo, todos aqueles patriotas aí que queiram, assim como eu, uma nação digna. Liguem para o gabinete do senador, chamem atenção. Alguns senadores nem sabem do que se trata essa lei, são 80 páginas, eles estão vendo várias leis lá, eles não entraram no detalhe disso. É exatamente, só uma pequena proporção dos senadores é que realmente leram as leis. A Câmara, idem. Né, alguns deputados, como eu já falei, eles nem sabiam da gravidade do problema e o substitutivo veio da Câmara. Mas, ou seja, supostamente, a Câmara dos Deputados aprovou isso na íntegra. Então não volta para a Câmara dos Deputados, fica no Senado e é ali que vai ser a votação final, isso vira lei. E aí, então temos que bloquear isso, não tem outra alternativa. Por favor, compartilhem, isso é um problema que afeta todos nós. Então, prezo aí pelo ativismo de cada um de vocês. Tá? Muito obrigado.